Todos pensavam que ele era apenas um fazendeiro pobre, mas ele se tornou um herói lendário, casando-se com duas bruxas que estavam acima de seu alcance. Tuca era um fazendeiro solitário que vivia em Sheza. 3 anos depois que o herói Xion fechou o portão do inferno, ele foi reaberto novamente. Os demônios estavam à solta, mas Tuca se preocupava apenas com a escassez de mulheres, então ele começou a vestir vegetais na tentativa de chamar atenção. Certo dia, enquanto estava agindo de forma desequilibrada, Yuna, que é sua amiga de infância, o chama. Com um tom bastante sério, ela diz que ele precisa amadurecer. Ele, sendo um nerd, começa a falar sobre um apocalipse zumbi e promete proteger os melões dela. No entanto, Yuna, que é esperta, dá um chute em suas joias. Ela diz a ele que os zumbis nunca chegariam perto de um perdedor feio como ele. Mas Touka já está ocupado mostrando sua brilhante armadilha do Minecraft, que até um burro cego pode evitar enquanto eles estavam brincando. De repente, um demônio aparece do nada e começa a atacar os aldeões ferozmente, o que assusta muito Tuca, que se esconde atrás de uma árvore como se fosse um. De repente, ele percebe que Yuina acabou caindo e estava prestes a ser atacada pelo monstro, mas Tuca decide ajudá-la. Como grande homem, ele grelha carne de porco, achando que o monstro quer um café da manhã americano, mas o demônio prefere os melões à frente. Antes do ataque, um herói surge e corta o monstro, matando-o. Shan então se exibe para Eunha e a levanta, enquanto ela o convida para casa, prometendo deixá-lo bater naquela bunda antes de ele aceitar. Ele sente o aroma da carne de Tuca. Atraído pelo cheiro irresistível, corre ansiosamente para provar essa iguaria, mas cai na armadilha e acaba morrendo. Os aldeões, tomados pelo medo e pela raiva, ameaçam Tuca, dizendo que vão levá-lo para ser julgado pelo rei. No entanto, logo percebem que a história que Tuca conta é inacreditável e começam a temer que eles mesmos sejam considerados culpados pelo ocorrido. Eles decidem salvar a pele e simplesmente escondem o corpo dele. No entanto, os problemas de Touka estão apenas começando, pois na manhã seguinte ele acorda no corpo do herói. Ele acha que está tendo alucinações e vai até a casa de Eunha para confirmar que está muito irritado por estar no corpo do herói. Mas depois se lembra de que Eunha está totalmente interessada no herói. Então decide aceitar o corpo, pois finalmente será sua saída da vida de sessões noturnas de espancamento de carne. Eunha vira uma modelo do Instagram para ele, mostrando sua beleza, mas logo percebe o cheiro ruim dele, como um cadáver, e o esbofeteia. O olho dele cai, ela se alarma mais e pega seu bastão para esmagar o zumbi. Isso assusta Touka, que revela sua identidade, ganhando um tapa na cabeça, que ele aceita como um macho sigma. Enquanto discutem as razões da troca de corpos, ouvem uma voz dizendo que foi a necromancia dela. Correm para o campo e veem uma garota no poço cavado para capturar feras. Ela se apresenta como Henri e diz que contará a razão se a salvarem da armadilha de Tuca. Ela conta a elas que havia prometido a Suyin que daria o corpo dele a outra pessoa que, segundo ela, poderia salvar o mundo se ele morresse. Ela acrescenta que escolheu Tuga porque ele conseguiu matar Xion, e também capturá-la antes que o idiota entendesse o que lhe estava sendo pedido. Yuna aceita a aventura em nome dele, e diz que se juntará a eles. Quando ele protesta, Anari ameaça destruir seu corpo vivo, pois ela está presa no caixão dos vivos, que é um artefato mágico. O fraco tolo aceita seu destino. Henri leva-os a Belém, onde o herói original se preparava. Enquanto Yuna e Tuca discutem sobre Tuca ser descuidado, garotas se aproximam apaixonadas pelo herói, o que elimina as dúvidas do imbecil sobre ser herói. O trio entra numa loja de armas, e ele gasta quase todas as economias para impressionar as garotas. Essa insensatez os deixa com dinheiro só para um quarto. Ao pedir que Henri ajude com suas economias, ela revela que não tem nada, pois a necromancia é tabu. Então, ele usa o rosto de herói para tirar proveito da boa vontade das pessoas, consegue refeição grátis e planeja continuar assim. Isso envergonha seus amigos, que decidem se registrar na guilda de aventureiros para trabalhar. Quando Tuca está protestando, 2 garotas aparecem e se oferecem para ajudá-lo a limpar seu mau cheiro. No entanto, para verificar se ele é o verdadeiro herói, elas pedem que ele duele primeiro com seu guarda-costas corpulento. Motivado pela oportunidade de ver os corpos das mulheres pela primeira vez, ele concorda sem pensar. Ele tem certeza de que vencerá, pois tem a espada sagrada. Mas no momento em que ele pula atrás do gigante e o golpeia com sua espada, ela se revela falsa e se dobra. Ele leva um soco no rosto do guarda-costas e seu globo ocular cai, o que revela que ele é um impostor. E todos os habitantes da cidade se reúnem para lhe dar uma lição. Enquanto isso, na guilda, as meninas são selecionadas para um trabalho que exige que elas matem demônios e que paga muito bem. Enquanto Yuna está entusiasmada com o trabalho, o antigo companheiro do herói, Lord Kyle, aparece e pergunta ao necromante onde o herói está. Ela revela a verdade sobre o ocorrido.
Naquela noite, os moradores amarram o impostor numa estaca para matá-lo como exemplo. Quando Kyle e as meninas chegam, Kyle liberta Tuca e entrega a espada sagrada verdadeira. Ele pede que Tuca imagine uma lâmina gigante e a espada se transforma. Os moradores acreditam que ele é o verdadeiro homem, mas a espada cai, gerando dúvidas. Tudo. O astuto Yuma avança e declara com confiança que provará sua autenticidade, matando mais demônios que qualquer um. Naquela noite, recebem um aviso de mais de 20 demônios avistados, deixando Touka aterrorizado, e ele promete matar seu melhor amigo. Ele se volta para Henri, amaldiçoando-a porque seu corpo e espada o abandonaram, mas ela diz que sua mana miseravelmente baixa é a razão. Yuen concorda, dizendo que tem uma alma sem valor, e a necromante conclui que errou. Touko protesta, dizendo que ele pode manter as espadas duras, e entrega um cristal mágico que brilha conforme o mana do portador. Mas, ao apertá-lo, apenas uma luz fraca aparece, mostrando que seu nível de mana é 1, como o de um bebê. Kyle afirma que com esse mana, seu corpo apodrecerá e virará esqueleto, propondo que ele tome. E em vez disso, pegar o corpo do herói. Enquanto Yuna e Tuca concordam, Henry se recusa, dizendo que nunca conseguiu vencer Xion em um duelo, enquanto o fazendeiro o matou. Se alguém tivesse que fazer uma aposta, obviamente apostaria em Tuca. Kyle então puxa sua espada para o tolo e pergunta a Henry se ela o deixará ser o herói se ele matar o impostor. Então, quando Tuca o lembra de que ele é um zumbi, Kyle lhe diz que ele pode ser morto se alguém cortar sua cabeça. Mas quando a Niri não pisca, Kyle desiste e admite que estava blefando para ela aceitar. Ele se oferece para lutar e substituir Tuca na missão para ganhar o dinheiro. Mais tarde, o tolo relaxa na cama, achando que não precisará mais lutar e poderá desfrutar de ser herói. Então, lembra que não tentou ajudá-lo e suspeita que Kyle aproveitará para deixá-lo morrer. Inimigo. Então, decide sair à noite e recuperar seu corpo. Entra no quarto da garota para selar o caixão que Henry usa como colar. Porém, se distrai com as meninas dormindo e esquece o motivo de estar ali. Ouve passos e se esconde fora da janela. Vê Kyle entrar e quando o senhor tenta quebrar o caixão com a faca, é repelido pela proteção mágica do necromante. Isso acorda as meninas no momento em que ele sai correndo da sala. Enquanto Tuca está analisando as possíveis razões pelas quais Kyle poderia ter tentado matá-lo, Yuna sai, e ao vê-lo escondido ali, esmaga o rosto dele por ter se esgueirado até elas para dar uma olhada. Na manhã seguinte, o grupo parte para a caça ao demônio com alguns outros aventureiros. Quando Kyle pergunta a Tuca sobre seus ferimentos, Tuca lhe conta sobre o incidente com o ladrão de colares, mas afirma que não conseguiu ver seu rosto para manter Kyle fora de seu radar. Quando o senhor se oferece para ajudá-lo, Tuca percebe que manter sua imagem amigável diante das pessoas é importante para ele, e assim, decide ficar sempre rodeado de pessoas e manter Henry por perto, para que ele possa ficar de olho no colar também. Eles chegam a um forte abandonado que é o covil do demônio, e o lanceiro mortal Bilarco propõe que todos se separem. Quando Tuca tem certeza de que sua decisão de ir sozinho acabará fazendo com que ele morra primeiro, Kyle o informa que acredita-se que ele tenha matado. Tuca, que havia sido o único a protegê-los, deveria ficar com o cristal. Nesse momento, um demônio de cabeça preta aparece e prende Bilarco no chão. Para a surpresa de todos, ele desaparece de repente e aparece no meio do grupo, decapitando um dos aventureiros antes de se teletransportar novamente. Isso assusta a equipe de apoio e todos fogem, inclusive Tuca. O monstro pula sobre Tuca e o derruba no chão, perfurando-o no coração, antes de pular para uma sala no céu. No momento em que ele se impulsiona e pula no chão para atacar os outros, Kyle invoca uma lâmina que corta o demônio em pedaços. Kyle então recolhe o coração do demônio, que é um cristal mágico como prova, e o oferece a Yuna, dizendo a ela para usá-lo para lançar magia para sua proteção. Nesse momento, Tuca se aproxima deles, afirmando ilusoriamente que foi ele quem os protegeu e, portanto, deveria ter o cristal. De repente, uma horda de monstros que está determinada a matar o herói sai da floresta, observando seus números. Tuca foge para a fortaleza e convence os outros a segui-la, usando uma lógica absurda. Assim que entram no covil, são recebidos na porta por outra horda de monstros. Ver esqueletos humanos no chão é suficiente para convencer Tuca de que todos eles serão comida de monstro hoje. No entanto, Anra usa sua magia para despertar os esqueletos e cria um exército com eles. Kyle corre para a batalha para apoiá-la, enquanto Yuna reúne coragem para fazer isso. Enquanto o perdedor tenta descobrir uma maneira de escapar, um dos demônios consegue lançar uma gosma quente em sua mão que dissolve sua carne. Ele então volta sua atenção para Yunya, mas essa gosma consegue dissolver apenas as roupas dela, o que distrai o demônio por um tempo. Ela aproveita a oportunidade para fugir e se esconde por causa da vergonha, e é seguida por Tuca, que de repente se lembra de que precisa ficar de olho nela. Quando tenta se aproximar dela, ela o afasta com um tapa, mas se acalma quando ele diz que tem uma roupa extra e lhe entrega um biquíni.
Nesse momento, eles ouvem o monstro se aproximando, e Tuca saca sua espada e a transforma em um chicote no momento em que o demônio entra. Ele o amarra em seu chicote e ordena que a espada endureça novamente para manter o monstro no lugar, e pede a Yuma que o ataque o mais rápido possível. Nesse momento, o monstro compartilha seu amor eterno por Meias, o que desperta a empatia do fazendeiro, que pede a Yuma que vá com calma. Isso enfurece a garota ainda mais, e ela se dá um impulso usando sua magia recém-adquirida, e voa em direção ao monstro para dar um soco na barriga dele. Ele é lançado contra a parede e desmaia. Enquanto comemoram, Kyle aparece e deixa Yuna inconsciente para matar o impostor. Tuca pega a espada, mas Kyle a destrói com seus instintos divinos. Quando o garoto se levanta, conta a Tuca sobre quando quase foi herói, mas Xion apareceu e roubou sua chance. No momento em que Henry se juntou ao grupo, ele começou a usar a necromancia dela para atacar o herói, mas falhou todas as vezes. Agora, finalmente, ele estava perto de conseguir toda a fama e o dinheiro com que sempre sonhou, com apenas o garoto inútil no meio. Ele então lança um shuriken mágico em Touka, que o prende na parede. Quando o garoto fazendeiro o coloca frente a frente com o quanto o nobre é um indivíduo patético por querer desistir de seu corpo, isso enfurece o Lorde, que chama outra estrela mágica, prestes a matar o garoto, mas Yuna o chuta na cabeça. Ele é arremessado na parede, e ao se levantar para atacar de novo, uma gosma roxa dissolve suas roupas. Ele vê Henry com um novo demônio de estimação. Ela diz que outros aventureiros voltaram para ajudar, e correu para Tuca para ver como ele estava. Ela ameaça o Senhor para que saia rápido se não quiser morrer. O Senhor promete arrancar seu coração de cristal e convoca shurikens para atacá-los, fazendo Tuca pedir que se preparem. Ele os persegue e dispara estrelas, mas erra. Tuca faz uma jogada inteligente, transforma sua espada em uma parede e esconde o grupo atrás. Quando estão convencidos de que a ameaça foi neutralizada, o garoto pergunta a Henry sobre o Crystal Heart. Ela lhes diz que os necromantes são, na verdade, humanos que nasceram no inferno. 3 anos atrás, um grupo deles cruzou a palavra dos vivos e enfrentou perseguição em massa por parte dos humanos. Felizmente para ela, Xion a encontrou, e foi o único homem a tratar o necromante como outro humano. Ela aceita qualquer punição que Tuca ache adequada para sua falta de confiança. Mas o Etihad vê seu potencial futuro e decide perdoá-la, mantendo-a por perto. Mais tarde, eles armam uma armadilha para Kyle, posicionando-se num beco. O Lorde os vê, mas ao entrar na ponte, percebe a armadilha. Nesse momento, o demônio de estimação dispara uma gosma quente contra ele de cima, da qual ele se esquiva. Ele se vira imediatamente e lança seu shuriken no monstro, cortando-o em pedaços. Devido ao uso excessivo de sua magia de controle de monstros, Henry cai no chão. Tuca joga fora sua espada em sinal de rendição, e pede a Kyle que mate Henry e o deixe ir. Kyle caminha alegremente em direção a eles, e pega a espada, apenas para descobrir que ela é apenas o punho de uma réplica. Nesse momento, Tuca revela sua armadilha e pega a espada original, que estava agindo como uma ponte falsa, fazendo com que o senhor caísse nas águas profundas e morresse. Eles voltam para a cidade e pagam parte da dívida usando o dinheiro da recompensa, enquanto Henry compra meias novas para satisfazer as necessidades de seu mestre. Como uma waifu devotada, o trio decide ir à capital para receber dinheiro do rei, e continua se envolvendo em mais e mais aventuras no caminho para ganhar dinheiro para pagar a dívida. No entanto, no processo, Tuca perde muita carne que seu corpo é incapaz de regenerar devido à falta de mana, e, 10 dias após o início da jornada, acaba se tornando um esqueleto literal. De maneira clássica e imbecil, ele usa seu novo avatar para conseguir um lugar na primeira fila para o banho de sua companheira. Yuna vê o esqueleto e quase o enterra quando Henry aparece e lhe diz que é o mestre deles, o que lhe rende algumas palavras amargas de seu melhor amigo de infância. Como eles estão conversando. Tuca percebe que, se ele aparecer como um esqueleto na capital, o público entrará em pânico. Ele sugere que Anari possua o corpo por um tempo para regenerar a carne usando sua insana pontuação de mana, e depois o devolva ao garoto. No entanto, ela se recusa, pois a troca constante de corpos pode transformá-lo em um degenerado ainda maior do que é agora. No momento em que Yuna e Henry estão discutindo mais aventuras para ganhar dinheiro, Tuca é atingido por outra ideia maluca que, de algum jeito, funciona. Ele transforma a espada no rosto e pinta as características com cores naturais antes de usá-la como máscara. Entra no palácio do rei sem problemas e pede dinheiro ao rei para suas viagens. O rei ri, achando que é uma piada, já que Xion nunca recebeu recompensa por salvar o mundo. Supõe que o herói quer se casar com a princesa Marguerite e pede ao mordomo que leve Tuca até ela. Quarto, ele bate na porta e assim que a princesa abre, seus hormônios o fazem suar tanto que seu rosto derrete. Esse rosto horrivelmente feio faz com que a princesa feche a porta imediatamente. Ele a convence a reabri-la e mostra seu rosto verdadeiro, alegando que isso se deve a uma maldição do demônio.
Ela acredita nisso, e pergunta se ele está aqui para finalmente se casar com ela. Quando ele se recusa, ela o lembra da promessa que Xion e Hur fizeram de nunca mais se verem, a não ser que ele seja. Tuca se prepara para se casar com ela, e pede que ele vá embora. Tuca se lembra das pessoas sanguinárias da cidade com quem ele tem uma dívida, e concorda em se casar com ela para evitar ser expulso antes que o rei lhe dê algum dinheiro. Ela então o convida para sair em um baile de máscaras que será realizado na capital. 2 dias depois, ansioso para ter seu primeiro encontro com uma pessoa de verdade, em vez de um rabanete, ele concorda. Ela também se oferece para pintar o rosto dele em uma máscara real que ela tem. Enquanto isso, na cidade, Henri está usando um capacete de cavaleiro para esconder sua identidade de necromante com Yuna, quando uma multidão esbarra nela e derruba o capacete. Um cara assustador percebe isso, e a informa sobre a caçada ao demônio que acontecerá antes do baile de máscaras. Ele se apresenta como Leland, um médico e diretor do orfanato, e leva as meninas de volta ao orfanato para tomar chá. Ele avisa Henri para ter cuidado, pois a cidade está à procura de necromantes. Quando perguntado sobre o motivo de ajudá-la, ele responde que gosta de ajudar as pessoas que estão precisando. Andri se enche de amor por esse estranho, e está prestes a contar a verdadeira missão deles, quando Eunice a interrompe e diz que eles estão aqui para aumentar a mana. Ele lhes apresenta um medicamento feito para aumentar temporariamente a mana de uma pessoa, chamado Somadrops, e pede a Henri o corpo dela em troca. Yuna pede para ele levá-la em seu lugar, mas ele quer estudar a magia do coração de cristal para fins medicinais. No palácio, a nova máscara de Tuca está pronta. Após entregá-la, a princesa devora um banquete para recuperar mana. Porém, mesmo um banquete para 10 pessoas não é suficiente, e ela desmaia. Ele a leva rapidamente para o quarto e a deita na cama. O guarda da princesa, Isaac, surge e descarrega sua raiva no herói, por esquecer que a doença Mias impede ela de manter mana. Uma criada traz comida e gotas de sona para recuperar energia. Na floresta, as meninas chegam a um local cheio de demônios para caçar. Antes da batalha, Cirella, um dos 4 cavaleiros mais fortes, aparece e corta. O enorme demônio caiu como manteiga. 2 aventureiros aparecem e oferecem levar as meninas a um local secreto de caça, sem competição com os cavaleiros. Levam-nas a um penhasco com vista para demônios e dão a Amria um cristal de magia de raio. Ela os mata de uma vez. E, ao recolher os corações, os aventureiros revelam que os demônios estavam acordados por sua necromancia. Nesse momento, 2 demônios agarram as garotas por trás e um homem mascarado chamado Skeleton Man sai da floresta. Cirula volta ao palácio e informa ao rei que a floresta foi limpa de todos os demônios. Ela também relata que detectou um feitiço poderoso sendo lançado de longe, e quando foi investigar, encontrou carne e sangue de demônio carbonizados. No entanto, o mais estranho é que todos os cadáveres haviam desaparecido. Isso faz com que o rei considere a possibilidade de cancelar a celebração, mas Ciruela garante que colocará os cavaleiros em alerta máximo e usará a ajuda de Suin. Em outra parte do palácio, Margaride mostra a Tuca seu novo quarto antes de sair para consultar seu médico na cidade sobre o recente ataque do Ness. Assim que ela sai, seu traseiro preguiçoso de repente se lembra do verdadeiro motivo de ter vindo para a capital, e ele se esgueira pela varanda para entrar em contato com Henri e Yuna. Ele pergunta por aí e descobre que eles foram vistos pela última vez indo para o orfanato. Uma vez no orfanato, ele é recebido pela princesa, que está sendo tratada por Lelém. Quando perguntado sobre os aventureiros, Lelém diz a Tuca que eles foram para a floresta para participar da caça ao demônio, e garante que eles voltarão. Tuca fica aliviado ao ouvir isso, e volta para o palácio com Marguerite depois que sua visita ao médico termina. Isaac veste sua máscara de esqueleto e vai até Yuna, que está acorrentada. Conta seu plano de transformar todos em esqueletos e oferecer pele e músculos aos demônios para viverem em paz. Ele culpará Henri pelos sequestros e a sacrificará às massas. Yuna promete a si mesma usar seu feitiço de aprimoramento físico para quebrar as correntes e aguardar uma chance. O demônio da guarda está distraído. 2 dias depois, a princesa finalmente aparece no baile de máscaras real, depois de fazer Tuca acordar por um bom tempo. O encontro está indo muito bem, mas Isaac se recusa a desistir de ser o terceiro, o que lhe rende um tapa da princesa por não confiar em seu futuro marido. Quando eles saem, Isaac revela que sabe que esse não é o verdadeiro herói, mas um impostor, e promete fazê-lo pagar por ter brincado com a princesa. Isaac se lembra de como Margaret sempre foi como sua própria filha desde a infância. Ele se lembra de como o rei decidiu casá-la, casar-se com o herói apenas para que a linhagem real pudesse ser levada adiante. De volta ao presente, o casal participa de um desafio em que a princesa tem de atirar uma flecha em uma maçã guardada na cabeça do herói para ganhar um ano inteiro de maçãs. Para seu alívio, ela faz isso sem matá-lo, e o pão duro não gasta no almoço. Ciruela os observa para Isaac e nota que o herói não usa máscara, mas um esqueleto real, o que a deixa desconfiada. Enquanto isso, Margarida, esposa dedicada,
leva Tupa a um lugar secreto para mostrar fogos de artifício. O fazendeiro tolo não consegue manter a boca fechada e acaba dizendo coisas que alertam a princesa de que algo está errado. Ela o confronta com o fato de seu comportamento estar completamente diferente, além de ele não se lembrar do tempo que passaram juntos, e pergunta quem ele realmente é. Nesse momento, Isaac e Ciruela saem de seu esconderijo e intimidam o garoto para que ele lhes conte a verdade. Quando ele conta, eles o condenam à morte por ter matado seu herói e usado necromancia para se passar por ele. Eles se viram para pedir a opinião da princesa sobre o ocorrido, mas ela não está em lugar algum. O trauma de descobrir que está noiva desse perdedor lhe causou uma crise existencial, e ela está correndo de volta para seu quarto. Ela é parada por Lelent, que lhe garante que ela está segura com ele, e pede que ela conte o que aconteceu. Por outro lado, enquanto os dois guardas estão procurando a princesa, um cavaleiro chega e informa a Cirela que dezenas de demônios apareceram de repente na cidade. Ao ouvir isso, Tupa se levanta do chão e corre para trazer a princesa de volta. Enquanto isso, Leland acompanha a princesa até uma favela, onde de repente, eles são cercados pelo exército de esqueletos dos médicos. Quando ele está prestes a se forçar sobre ela, Tuca chega ao local para salvá-la. 2 monstros esqueletos avançam para bloquear sua aproximação, mas ele mata os 2 com um golpe de espada. No entanto, outro esqueleto se choca contra ele e o arremessa contra uma parede. Leland percebe que ele é um impostor depois de ver como ele está fraco. No momento em que Tuca começa um monólogo heróico e se levanta, um esqueleto o ataca sorrateiramente e corta sua cabeça com a espada, o que faz Margaret acreditar que certamente morrerá hoje. Na cidade, Ciruela salta sobre a horda de monstros, sobre a qual havia sido informada, e mata todos eles com um único golpe de espada. Ela pede a seus companheiros que guardem a cidade enquanto ela vai procurar a princesa. No porão do orfanato, o demônio da guarda sai para almoçar e um dos lacaios do médico abre a porta da cela para preparar Yuna para ser esquartejada. A garota aproveita a oportunidade para usar magia de aumento de força e se liberta das correntes antes de derrubar o aventureiro maligno com um soco mortal. Na cidade lá fora, Cirila e Isaac encontram a cabeça de Tuca e ele lhes conta tudo o que aconteceu. Ele tenta levá-los na direção em que o médico a carregou, mas Isaac reluta em acreditar no impostor. Tuca garante a ele que realmente quer salvar a princesa, pois é assim que ele pode se tornar um verdadeiro herói e salvar seu traseiro da morte. Tuca se disfarça como um dos soldados de Lilin e amarra os cavaleiros para levá-los ao covil do médico. Quando estão em segurança, Isaac confessa que é culpa dele o fato de estarem aqui hoje. Ele conta a eles como a submeteu a um treinamento intenso para se tornar a noiva ideal para Xion, mas, por sua vez, ela acabou desenvolvendo mestiçagem devido ao estresse. Sendo o idiota que é, Tuca empurra toda a culpa para a guarda da princesa e se declara livre de qualquer culpa. Nesse momento, a parede atrás dele se estilhaça e um demônio que foi jogado para fora dela pelo soco de Eunha cai sobre ele. Depois de limparem a bagunça de Eunha, Tuca conta a ela tudo o que aconteceu. Ao capturarem o aventureiro maligno, eles prometem poupá-lo se ele revelar onde está a princesa. Temendo por sua vida, ele concorda. O grupo decide salvar Henri antes de partir para resgatar Marguerite. Eles encontram a garota amarrada a uma cadeira no porão e explicam tudo após libertá-la. Enquanto isso, em um canto obscuro da cidade, o doutor está prestes a iniciar seu ritual. Ele diz à princesa que odeia o fato de as pessoas serem discriminadas com base em sua aparência, quando por baixo da pele, seus esqueletos são todos iguais. Ele se inspirou no herói lendário para oferecer a salvação a todos e criar um mundo livre de conflitos, e decidiu tirar a pele de todos. Ele continua confessando que está apaixonado pela princesa e que esse ritual assustador também é a cerimônia de casamento deles. Tudo isso está sendo observado por Isaac e Ciruela, que estão escondidos atrás de pilares na entrada da sala. O guarda-costas está prestes a entrar em ação depois de ouvir isso, mas o cavaleiro o lembra de que eles também pretendem dar uma chance a Tuca para que possam julgar se ele está apto. Tuca e suas fangirls estão em uma plataforma acima do ritual e traçando estratégias. Henri pede a ele que distraia o doutor, o que lhe daria a oportunidade de roubar o controle dos esqueletos dele. No momento em que o doutor está prestes a abrir a princesa, Tuca desce com Henri e Eunha em suas costas e dá um soco na cara do esquisitão, que acaba quebrando o braço do fraco e não causa nenhum impacto no doutor. Nesse momento, Yuna usa sua magia de aprimoramento e dá um soco no rosto do doutor, o que o arremessa contra uma parede distante. Tuca apresenta sua verdadeira identidade à princesa, enquanto o doutor ordena que seus esqueletos o derrubem. Mas Henri já controla os esqueletos, que não o escutam. Tuca usa sua máscara mágica para ver através das roupas das mulheres, mas leva um chute de Yuna. Nesse momento, os demônios aparecem para atacar, e o doutor foge. Ciraíla e Isaac pedem aos outros que o sigam e deixem os demônios com eles. Yuna usa sua magia e aterrissa nos ombros do vilão, o que o derruba no chão, mas ele invoca mãos esqueléticas bem a tempo de agarrá-la e ajudá-lo a se levantar. Ele revela que agora estão em um cemitério subterrâneo e cria toneladas de zumbis com sua necrominácia. Ele também ingere muitas gotas de soma para poder lutar contra Amri com esteroides, apesar de saber que seu corpo e sua mente não serão capazes de resistir.
Ele usa magia para criar armas e fortalecer seu exército. Eneri tenta atacar, mas sua espada quebra, e ela cai. Ele então ordena capturar a princesa, mas Isaac a protege. Tulka transforma sua espada em parede, bloqueando o inimigo e permitindo a fuga do grupo. Fora, elas decidem terminar a luta ali, evitando levá-la à cidade e envolver as massas. Lelen segue o rastro do sangue de Isaac com seu exército, sem perceber a trilha falsa que os faz andar em círculos. Essa jogada inteligente faz as meninas se perguntarem quem é o garoto. Ele diz que antes dos portões do inferno abrirem, seu pai o levou com a mãe para saquear uma cidade em ruínas. A cidade foi queimada durante a guerra. No entanto, a luta foi pior do que ele esperava, e sua mãe foi morta. Quando seu pai desapareceu, ele ficou sozinho e teve de passar um ano fugindo e se escondendo antes de encontrar o caminho de volta para casa. Todo esse treinamento em campo lhe deu o cérebro astuto que ele tem agora. As outras garotas estão preocupadas com seu passado trágico, mas Yuna as traz de volta ao presente e pede que se concentrem no assunto em questão. Tulka propõe que se escondam até que o médico fique sem mana, mas Euna o lembra de que ele a aumentou com soma, o que torna muito improvável que ele fique sem mana tão cedo. Anri então lhes diz que eles poderiam roubar o Sorma e usá-lo para aumentar a mana de Tulka, mas então percebe que o médico pode já ter usado cada gota dele. Isaac fala, e lembra ao grupo que o corpo da princesa contém muito excesso de mana, devido à sua malha, e portanto, seus fluidos corporais podem ser usados para aumentar a mana de Tulka, e também o soma do herói. Assim, eles decidem satisfazer outro fetiche de Tulka, o de uma garota derramando suco em sua boca, para lhe dar o impulso necessário. Tulka percebe que há outra maneira quando o ritual está prestes a começar, e impede a princesa. Ele ressalta que o médico não é um verdadeiro necromante, e portanto, não tem magia real. Quando perceber que algo está errado, ele enviará seus esqueletos para inspecionar, e ficará sem defesa. Eles podem se disfarçar de pedra e esperar a chance perfeita de atacar. Yuna sugere que ele mantenha esqueletos para defesa, já que algo está errado. Henry diz que um humano normal não controla tantos zumbis ao mesmo tempo. Ao mandar os cadáveres embora, ele será um alvo fácil por falta de alerta. Em outra parte da floresta, Lelen suspeita que algo está errado e usa sua magia. Ele se aproxima para inspecionar as manchas de sangue. Ele percebe que elas são falsas e começa a enviar seu exército, exatamente como os heróis esperavam. A estratégia de Tulka funciona exatamente como ele planejou, e ele se infiltra com sucesso no exército. Quando o vilão perde o foco, ele se agarra a Lelen por trás e está prestes a esfaqueá-lo com uma faca, mas, de alguma forma, seu escudo de metal é colocado em sua cabeça. Ele ordena que seus esqueletos assassinem o garoto, mas Yuna e Anri já os eliminaram. Durante o monólogo enfadonho do doutor, Lelen levanta o braço com um cristal para chamar de volta o resto de seus zumbis, e Tulka puxa sua manga para expor a gema mágica, exatamente como eles haviam planejado. Marguerite, que está esperando em um penhasco próximo com seu arco e flecha prontos, dispara contra eles e quebra o cristal. Isso libera os zumbis de sua magia, e seu exército de mortos-vivos volta a estar morto. Yuna dá um forte tapa no rosto do doutor, e eles o amarram em uma árvore quando a princesa se junta a eles com sua guarda. A comemoração não dura muito, pois logo um demônio se aproxima deles com uma ciruela inconsciente na mão. Anri o reconhece como um demônio de alto escalão, momentos antes de ele disparar um poderoso raio mágico contra a princesa. Tulka reage bem a tempo de empurrá-la para fora do caminho, mas acaba no caminho do raio. Isso faz um buraco em seu crânio, e ele cai no chão imediatamente. Yuna pega um cristal caído no chão ao lado dela, e usa a magia para impulsioná-la antes de entrar em combate com o monstro. Ela dá socos ininterruptos no monstro, que o bloqueia como se fosse um ataque de criança. Ela imediatamente encontra uma abertura e acerta um chute no rosto do monstro, que mal o arranha. Ao saber que Tulka está vivo, mas por um fio devido à sua baixa mana, e que o doutor não tem mais gotas de soma, ela pede a Anri que transfira a alma dele de volta para seu corpo original. No entanto, o necromante se recusa, dizendo que, em seu estado, ele certamente se degenerará. Nesse momento, o demônio supremo joga Yuna longe em uma árvore e volta sua atenção para Anri. Ele diz a ela que não deveria estar sentindo emoções humanas como a tristeza, e promete levá-la de volta ao submundo. Ele tira a consciência dela para mantê-la fora do caminho por um tempo. Enquanto mata o resto do grupo, ele começa a caminhar em direção à princesa. Mas antes que possa fazer qualquer coisa, Isaac o tira do caminho com sua espada. Ele pede à princesa que corra o mais longe que puder enquanto ele mantém o demônio ocupado. Enquanto ela foge, Yuna recupera a consciência, e saltando sobre o demônio, dá-lhe um chute na cabeça. Por outro lado, Margaret está se esforçando ao máximo para dar ao herói um impulso de mana usando seus fluidos, mas não consegue devido ao seu nervosismo. Nesse momento, Tulka acorda e pede a ela que realize seu último desejo de vê-la de meias. Ele perde a consciência novamente, mas a princesa lhe diz que precisa que ele fique, porque ela realmente desenvolveu sentimentos pelo perdedor, e começa a chorar pela primeira vez em anos. Quando Yuna e Isaac estão prestes a perder por falta de mana, Tulka,
regenerado pelas lágrimas de Marguerite, entra heroicamente na batalha com sua espada. O demônio ataca, mas Tuca transforma a espada em escudo e bloqueia. Depois, transforma a espada em uma coxa gigante e esmaga o monstro. A história chega a 2 necromantes malignos na cidade, Diego e Friedrich, que fica ainda mais animado com a possibilidade de se vingar de um humano tão poderoso. Após a batalha, Leland enlouqueceu completamente devido a uma overdose de Somadrops e está preso nas celas da capital. Ciriella está hospitalizada devido aos seus terríveis ferimentos, e Isaac está concorrendo ao cargo de diretor do orfanato. O choro liberou 10 anos de sentimentos reprimidos no sistema da princesa e a curou, o que fez com que ela entregasse o excesso de Soma, Kai para Tuca. Tuca finalmente aceitou seu destino como o novo herói e decide seguir seu caminho para revelar os portões do inferno. O rei lhe dá de presente uma carruagem encantada para sua jornada, e como essa carruagem requer mana para se mover, Henri, que tem o nível mais alto, torna-se o motorista permanente. Quando estão prestes a partir, Isaac se aproxima do herói e lhe entrega uma carta em nome da princesa. Ela agradece aos 3 na carta e os informa sobre um presente que guardou para eles na carruagem. A própria Margaret está escondida na caixa e planeja se juntar a eles na jornada e treinar Tuca para se tornar um verdadeiro herói. No entanto, o trio não se dá ao trabalho de abrir a caixa durante dias, e quando o fazem, encontram-na à beira da inanição. 15 dias após o início da jornada, o grupo para acampar perto de um lago. Enquanto Marguerite o treina na luta de espadas, ele pergunta se a capital ficará bem com sua ausência. Ele garante a ela que Isaac cuidará de tudo em sua ausência, e acrescenta que ela quer usar seu treinamento para lutar na linha de frente. Nesse momento, Aneri aparece com a ave na mão, e quando eles estão prestes a cozinhá-la para o jantar, Yuna aponta que ela traz uma carta de Ciruela. Na carta, o cavaleiro informa que quando eles mataram o demônio de cabeça vermelha na floresta, um dos magos da corte notou uma forma astral voando a nordeste. Isso os levou a concluir que o demônio estava sendo controlado por alguém distante, que provavelmente é um verdadeiro necromante. Ela o encarrega de ir para o nordeste e lidar com esse necromante, que é claramente muito perigoso se for deixado sozinho. O herói, no entanto, escreve de volta para Cerula, pedindo que ela lide com isso sozinha, e o deixe em paz. O herói se prepara como um verdadeiro herói. Mais tarde, o grupo para na cidade de Moran para descansar, onde as meninas vão se banhar. O banho vira uma sessão de fofocas sobre a sorte de se apaixonar pelo fazendeiro tolo. Yuna lembra que Tuca nunca se preocupou com ela e sai correndo. Para acalmar a raiva, é atacada por zumbis, e ao revidar, um deles consegue. O zumbi a morde. Mais zumbis aparecem e, percebendo que ela está claramente em menor número, ela foge e se esconde em um canto. No momento em que o ferimento da mordida começa a arder, Tuca aparece para ver como ela está. Ela cai no chão devido à dor intensa e ardente. O herói vê os zumbis se aproximando e ergue uma parede para protegê-los. Nesse momento, ela começa a se transformar em um zumbi e pede para Tuca derrubar a parede. Assim que ele o faz, ela vai para o lado do zumbi e pede ao herói que fuja e a deixe para trás. Mas Tuca está desesperado para salvar sua melhor amiga e pula na horda de zumbis para trazê-la de volta. Mas um grupo de zumbis o prende antes que ele possa alcançá-la. Nesse momento, Bilarco aparece no topo de um telhado próximo e se oferece para ajudar Tuca se ele admitir que não é o verdadeiro herói. Quando ele admite, o aventureiro salta para a batalha e a força de sua aterrissagem derruba alguns zumbis. Enquanto isso, os zumbis também se infiltram na área de banho e cercam Henri e Marguerite completamente. Henri encontra cristais mágicos e invoca uma espada usando um deles antes de entregar o outro para a princesa. Marguerite se agarra ao outro e começa a atirar balas mágicas nos zumbis, eliminando-os com elas. No momento em que a dupla derruba todos os zumbis, Tuca chega ao local com Eunha em suas costas e os adverte sobre as mordidas do monstro. Ele decide manter a condição de Yuna em segredo para mantê-la segura, pois não tem certeza de como as meninas reagiriam à notícia. Elas percebem que correr para a carruagem não é uma opção, pois ela fica longe, o que as expõe ao perigo de serem mordidas. Tuca declara que quer ficar aqui de qualquer maneira, até descobrir a causa raiz desse caos e lidar com ela. Valarca, que está na porta, ouve tudo isso e diz a eles que devem começar na mansão do prefeito porque é onde estão os sobreviventes. Quando o herói escala os muros da mansão do prefeito, eles recuperam a esperança. Colin e Negan, antigos companheiros de Lelen, estão entre eles e querem se vingar do herói. Eles notam Yuna mordida e insistem em examiná-la. O herói protesta, confirmando suas suspeitas, e eles declaram que ela deve morrer, pois é um perigo. Todos eles. Quando o público começa a apoiar, os aventureiros decidem avançar para tentar matá-la. Colin quase consegue golpeá-la, mas Tuca aumenta sua força e consegue nocauteá-los. O público protesta intensamente, mas o herói desembainha sua espada, prometendo proteger seus entes queridos a todo custo. Yuna desperta e ataca Tuga, derrubando-o no chão. Ele tenta empurrá-la para trás e forçá-la a voltar a si, mas nada funciona.
Anhai usa sua magia para assumir o controle de Eunha 1 imediatamente e consegue convencer os cidadãos assustados de que Eunha está apenas resfriada. Mais tarde, quando o grupo está sozinho em uma sala, Andre entrega aos outros dois um cristal que lhes permite ver o interior da alma de Eunha. Eles percebem um feitiço que a envolveu e que suprimiu sua alma e retirou sua lógica. Como o feitiço enfraquece a alma do alvo, ele praticamente se torna um cadáver e, portanto, é fácil de controlar com necromancia. Eles decidem partir em busca do lançador do feitiço e destruir o cristal para libertar o amigo logo ao amanhecer. Enquanto isso, para manter Yuna sob controle durante a noite, Anari sugere que ela a possua. No entanto, Tuka pede que ela o ajude a possuir o corpo dela, pois Anari é a única que pode lidar com qualquer zumbi que possa atacá-los. No meio da noite, um demônio gigante aparece e derruba a parede do prefeito. O grupo é acordado pela comoção, e quando eles descem as escadas para verificar o que está acontecendo, veem que os zumbis se infiltraram na mansão. Anri segura alguns deles com necromancia, enquanto os outros escapam. Eles correm para uma sala, onde veem o prefeito encurralado contra uma parede por um demônio. A princesa usa seu arco mágico para disparar uma flecha de gelo que mata o demônio na hora. O prefeito leva os sobreviventes por uma passagem secreta a uma sala de aço. Ele diz que a conversão começou há 3 dias, mas não parecia importante. De repente, virou a onda atual e ele não sabe o que fazer. Marguerite promete ajudar a reverter todos, e se pergunta se um demônio está por trás dos ataques. Anihai confirma que parece obra de um demônio de alto escalão. Tuka usa magia para localizar os demônios e planejam emboscá-los com tudo. Porém, antes de saírem, a sala treme e Tuka detecta ameaças vindo de baixo. 3 demônios invadem pelo chão. Um tenta perfurar o herói com tentáculos, mas ele se regenera facilmente. Ataques. Negan apunhala um dos demônios com sua lança, mas isso leva a uma explosão que o joga contra uma parede e o faz desmaiar. Outro monstro se agarra a Margarida, mas ela consegue usar o feitiço dele para escapar e pular para longe. Eles decidem se retirar por enquanto, mas um monstro os persegue. Colin duplica seu corpo com magia e deixa para trás seu duplo, o que dá um choque no monstro assim que ele entra em contato. Ele cai no chão, mas consegue se levantar novamente. Gilarco dá um passo à frente para lidar com ele. Mas o demônio repentinamente fica sob o efeito do feitiço de zumbificação e entra em fúria. Ele derruba o lanceiro da ponte na água. Touka ordena que sua espada cresça e ela cresce, cortando o demônio em 2. Isso surpreende a todos porque ele não deveria ter sido capaz de fazer isso no corpo de Yuna, em vez de no de Xion. A princesa diz que ele se tornou o verdadeiro herói lendário. O demônio se regenera e ataca o garoto, que bloqueia a tempo. Anra usa magia para segurá-lo, enquanto Tuka atira em sua cabeça. Colin lança magia de relâmpago, paralisando o demônio. Negat e Colin esfaqueiam o monstro juntos e o derrotam. Colin olha para a sala e percebe que o demônio de alto escalão que estava lançando o feitiço usou a batalha como distração e fugiu. Quando ele está prestes a entrar para dar uma olhada, um zumbi sai e quase morde sua perna. Ele percebe uma tonelada de zumbis prontos para atacar e sai correndo da sala, pedindo a Tuka que feche bem a porta atrás dele. Nesse momento, eles percebem o demônio de alto escalão nas ruas. Marguerite dispara uma flecha, e Tuka ataca com sua enorme espada ao mesmo tempo em que o monstro consegue se esquivar dos ataques. Colin então usa a espada como trampolim e pula para a rua. Quando ele está prestes a chegar ao alcance de ataque do monstro, uma flecha voa do nada e perfura seu abdômen. Dieva sai de um beco escuro e afirma que é a ele que o demônio serve. Ele afirma que possuiu o demônio de alto escalão com Leland. Henry, então, decide ser a waifu mais devotada e revela tudo sobre seu mestre a Diego, acreditando que está elogiando Tuka. Ao descobrir que Tuka matou Xion, Diego começa a se perguntar se ele realmente está do lado deles e se deseja destruir a humanidade. Ele, então, convida Henry e Tuka para se juntarem à sua gangue de necromantes vingativos, assegurando-lhes que estão todos do mesmo lado. O demônio diz que o mundo está cheio de monstros. Henry se recusa, dizendo que fez uma promessa a Saiyan para salvar o mundo, e Tuka e Marguerite entram em cena pedindo que ele desista da ideia de vingança e converse com o rei. Embora elas prometam ajudá-lo com sua influência, Diaville ri disso como uma ideia ridícula que nunca funcionaria. Ele parece ter esquecido que os demônios são os verdadeiros inimigos do necromante. Ele usa sua magia para encontrar sobreviventes distantes e transforma eles em zumbis para ajudar. Colin tenta atirar, mas o sentido do necromante detecta o perigo e ordena a proteção do demônio. Tuka, vendo os zumbis se aproximando, transforma sua espada em uma parede para bloqueá-los. Diego então invoca um machado para matar o cara, mas o herói o distrai iniciando conversas aleatórias com ele. Ele começa a blefar e pede a Diego que liberte os humanos imediatamente se quiser viver.
Enquanto Diego acredita em seu papo furado, ele diz que sempre pode se retirar depois que a parede quebrar e os zumbis os atacarem. Enquanto espera que os zumbis derrubem a parede pedaço por pedaço, ele é subitamente derrubado por algo que vem de trás. Touka explica que solicitou ao prefeito a carruagem encantada, enquanto distraem os inimigos. Ele então pede a Henry para controlar os zumbis com sua habilidade de necromancia. De repente, Diego se levanta, deixando todos surpresos, e avisa a Henry que sua mana vai se esgotar em breve, por estar controlando tantos monstros ao mesmo tempo. O prefeito então chama reforços. A heroína Millie, que é a irmã de Una. Ela é acompanhada por seu grupo, que também envolve seu pai, Fieri. Millie golpeia Daimo com sua espada sagrada, mas ele a bloqueia com seu machado. Fieri não lhe dá tempo para respirar e lança uma coluna de trovões sobre ele. Sua companheira bruxa, Dorothy, usa sua magia para erguer o necromante no ar e jogá-lo longe. Fieri então corre para matar o demônio, mas Diego, que parece ser imortal a essa altura, aparece e fere a mão de Fieri. O necromante convoca um gigante voador e foge. Diz que o feitiço logo transformará infectados em demônios. Margaret se oferece para atrair zumbis e trancá-los, enquanto Shannon inspeciona Colin. O feitiço é forte demais para reverter, e Colin se transforma em demônio. Ele entrega seus cristais e ferramentas a Touka, pedindo que mate todos os demônios. Para ele. Na manhã seguinte, Touka e sua equipe enviam o prefeito à capital para relatar o ocorrido. Prometem matar o demônio antes que alguém se transforme. Colin e Negan ficam para proteger a cidade. Touka lembra do objeto astral que Ciruella mencionou e decide ir para Elvânia, cidade natal dele e de Yuna. Durante a viagem de carruagem, o grupo inicia uma apresentação onde é revelado que Fiera costumava ser um dos 4 cavaleiros. Ele foi exilado da capital há 4 anos por sua obsessão por bazangas femininas. Eles também ficam sabendo que Dorothy fazia parte da festa de Millie, o que assusta Touka, pois ele se lembra que Xion foi o único que aceitou Eren. Quando eles questionam o comportamento estranho do herói, ele consegue convencê-los de alguma forma de que não falará até que o portão do inferno seja fechado novamente, etc. Do nada, surge a promessa de Touka de se casar com Millie May por ele ter perdido em um duelo contra ela, o que irrita a princesa. Fieri está irritado com o fato de o fazendeiro tolo ter tanta influência sobre suas filhas e ordena que Yuna volte para a aldeia depois que o criador de zumbis for morto. Ela protesta lembrando ao pai sobre seu sonho de se tornar uma maga, mas ele simplesmente não dá a mínima para isso, dizendo que ela não tem talento mágico. No momento em que Touka se recupera do quanto Fieri é chato e está prestes a perguntar a história por trás de Millie ser a heroína lendária, a carruagem para por causa de uma enorme pedra que bloqueia o caminho. Diego se aproximou do maior número possível de pessoas e pediu que elas caçassem o herói. E essa é uma armadilha preparada por uma dessas gangues para emboscar o grupo. Um monstro escorpião gigante pula no chão em frente à carruagem, e Shannon imediatamente dá ré no veículo o mais rápido que pode. Eles tentam escapar para outro caminho, mas acabam caindo em outra armadilha que os faz cair no penhasco. Touka consegue transformar a espada em uma almofada bem a tempo, e ninguém do grupo se machuca com a queda. A confusão de Millie ao ver sua irmã usando a espada sagrada dura pouco, pois a princesa percebe em seu mapa que estão perto de uma pequena cidade. Elas decidem ir até lá para comprar uma nova carona, ou consertar a atual. Quando eles começam a caminhar, a visibilidade de repente diminui muito devido a uma névoa espessa. Millie a afasta com sua espada, e com excesso de confiança e casualidade, continua o caminho. Ela não percebe outra armadilha, e acaba, quase empalada por uma estaca de madeira que cai sobre ela. Quando Millie ouve um demônio chamando por ela, corre de volta para o grupo e os informa sobre isso, o que faz com que o grupo se esconda em sua carruagem, até descobrir o que está acontecendo. Uma maneira de ver. Apesar da neblina, eles ficam a postos, protegendo o cadáver do herói. Enquanto tudo isso está sendo observado por uma necromante que está por perto, ela usa sua névoa mágica para camuflar um monstro, e faz com que ele se aproxime sorrateiramente e ataque a princesa. O ataque perfura seu torso, e ela cai no chão de cara no chão. Quando Touka ouve a comoção, ele começa a olhar ao redor o melhor que pode na névoa, e descobre que todos os seus companheiros tiveram o mesmo destino. Nesse momento, um pano branco é jogado sobre ele. Os demônios, juntamente com seu líder, descem para enfrentá-lo, e ele promete sua espada sagrada em troca de sua vida. Para provar que está falando sério, ele joga a espada aos pés da necromante, mas ela volta atrás em sua palavra e pede a seus subordinados que o matem mesmo assim. Touka então pede a Henry que assuma o controle, e um demônio mata outro sob seu controle. Revelaram que Henry já controlava o demônio que matava todos. A princesa matou o demônio que a atacou. Com Touka sempre atento à líder, fingiram derrota para atraí-la. Touka a intimida e percebe que o vilão é sua antiga mestra, Ethel. O herói, empolgado, revela que está no corpo de Yuna. Henry e Margaret informam os novos membros sobre o ocorrido. Touka começa a contar como conheceu Efil,
após perder os pais. Voltando para Elvânia, caiu em uma armadilha do mestre. Efil o encontrou dias depois, cuidou dele até melhorar. Recuperado, implorou a Ethel para voltar a Elvânia e aprender a fazer armadilhas como as dela. No entanto, ela se recusa, dizendo que é uma fugitiva procurada com uma enorme recompensa por sua cabeça, e que acompanhá-la só colocará o garoto em perigo. Mas ele continua a segui-la, até que ela acabe concordando. De volta ao presente, ele lhe pergunta o motivo de ela estar do lado do monstro. Ao que ela diz que estar no portão do inferno quando ele foi reaberto, mudou sua perspectiva. Ela pede que eles vão até lá e vejam por si mesmos do que ela está falando, e começa a se afastar com o Sacred. Espada. Touka a impede e pede que se junte a eles. Quando ela recusa, ele diz que há um feitiço de raio na espada que quebrará seu braço. Ela joga a espada e, impressionada, aceita a derrota e concorda em ajudar. Informa sobre uma loja de artesanato mágico próxima para consertar a carruagem, e Touka tem que olhar seus melões como punição. Enquanto isso, a caminho da capital, o prefeito se depara com alguns demônios, que são tratados por Bilarco. Em seguida, ele leva os lanceiros a uma caverna onde revela seu barco, que pretende levar para a pousada da capital. Enquanto isso, o grupo com Efil e seus demônios de estimação chega à casa do artesão, que apenas pede que eles se retirem e o deixem aproveitar sua aposentadoria. Efil então começa a arrombar a fechadura da casa para roubar outra carruagem mágica. Apesar dos protestos de todos, assim que ela abre a porta, eles são recebidos pelo velho artesão com uma lança na mão. No entanto, o delinquente se distrai com os melões de Yuna e acaba caçando coisas que não deveria, sob o pretexto de ter uma visão ruim. Ethel o apresenta como Leto, o avô de Suon, e como ele consegue sentir o ar de Suyin ao redor deles, pede que tomem um chá com ele. Depois de dar uma olhada no veículo, ele diz que, como o dano é grave, levará 2 dias para consertá-lo. No entanto, Margaret decide mostrar suas habilidades de aprendizado rápido, devora os livros do artesão e se oferece para ajudá-lo com os reparos. Touka aproveita a oportunidade para perguntar novamente a Millie sobre seu status de heroína lendária, mas ela reluta em revelar seu segredo na frente de Ethel. A curiosidade do mestre aumenta, e ela promete dar a eles informações sobre o inimigo em troca, o que os faz concordar. Millie lhes diz que sua espada sagrada é feita pelo homem, e que existem 3 outras espadas semelhantes. Embora essas espadas não tenham a capacidade de selar o portão do inferno, elas são eficazes em matar o temido Senhor das Trevas e seus generais infernais, contra os quais armas comuns não têm efeito. Efil informa que os necromantes estão de posse dos corpos dos generais e de 1000 demônios em Elvânia. Ela sugere evitar Elvânia e seguir diretamente para o portão. No entanto, Tuco menciona que não tem conhecimento do que está acontecendo, e que não tem qualquer relação com isso. Ele se preocupa com a humanidade porque quer salvar alguém, e vai garantir que todos os demônios morram. Mais tarde, Millie e Touka estão sozinhos perto de um lago. Ela pergunta se ele quer salvar a irmã dela. Ele concorda e fala sobre a condição dela. Ele pergunta como ela conseguiu a espada, e ela diz que foi em um torneio. Ela então o desafia para um duelo em nome dos velhos tempos. Com o futuro casamento deles em jogo, ele tenta protestar sem prejudicar sua imagem de macho sigma, mas ela começa a atirar projéteis nele, o que o assusta muito, e ele começa a fugir. Quando ela se recusa a parar, ele decide revidar, mas fica sem mana, e sua espada fica mole. Millie o coloca no chão quando ele aceita a derrota e começa a brincar. Isso apenas magoa Millie, e ela o faz encarar a realidade de que ele é fraco demais para ajudar a irmã dela. Ele lhe garante que pode não ter força, mas pode usar seu cérebro de trapaceiro para salvá-las. Isso faz com que Millie se lembre de sua conversa com Suyon, na qual o herói confessou que conseguiu salvá-los 3 anos atrás, graças às armadilhas de Touka, que lhe deram tempo. Ao ouvir o elogio, Touka é dominado pelos hormônios, e foge para um lugar onde possa ficar sozinho e apreciar o corpo de Yuna. De repente, W.E. acorda em Elvânia, no passado, sem lembrar o motivo. Ele tenta criar problemas para voltar, mas ninguém reage. Então, lembra que é o dia em que conheceu Yuma, e corre para o encontro. A garota aparece, e após conversar, percebe que apenas os estranhos agem de forma estranha. Depois, ela corre para comprar comida, enquanto ele pensa em como tê-la facilmente. A voz da Eunha adulta o ameaça para deixá-la em paz. Ele segue a voz e encontra a Eunha adulta entre as árvores. Ela diz que este é um passado falso criado por magia, e que é como um fantasma que ninguém pode ver ou sentir. Eles acabam percebendo que esse mundo é composto pelas memórias de Touka, e Yuna foi sugada porque sua alma estava em seu corpo com a de Touka. Eles pensam em maneiras de sair desse mundo o mais rápido possível, quando o garoto sugere que eles saiam da cidade para um lugar onde ele nunca esteve. No caminho, ele pergunta a ela como ela sabia o nome dele na primeira vez em que se encontraram. Ao que ela responde que geralmente o via sentado sozinho como um perdedor triste e patético, e perguntava sobre ele antes de decidir. Eunha o ajuda. Nesse momento, eles chegam a um lugar completamente branco, e quando Tupa tenta tocá-lo, sua mão passa por ele.
Ele decide explorar o outro lado, enquanto se segura em uma corda que Yuna segura na outra extremidade por segurança. No entanto, a força de seu puxão a puxa também, e ela cai na casa de sua infância quando está sentada com sua irmã e Tuca para tomar chá. Ele então sai correndo em busca de outro espaço em branco, pois percebe que o tempo avança toda vez que ele pula. Após vários saltos, chegam à linha do tempo de 5 anos atrás, quando Tuca ia deixar Alvania com seu pai para invadir a aldeia destruída. O próximo salto leva ao dia em que seu pai sumiu, e sua mãe saiu para buscar remédios, e morreu. Desta vez, ele desafia o destino, e corre para salvá-la. Mesmo com os protestos de Eunha, ele entra na cidade e encontra sua mãe no chão. Ele se aproxima dela, recebe a carta de Eunha, e ouve desculpas por não protegê-lo antes de morrer. No dia seguinte, na Quest for the White Dead End, passam por um campo de batalha e chegam ao portão do inferno. Veem monstros saindo e correm. Quando Tuca vai para o portão branco, Yuna percebe um ferimento e pergunta sobre isso. Quando ele diz para ela não se preocupar com isso, ela conta que, embora sua alma tenha sido tomada pelo demônio, ela ainda pode ouvir e ver tudo. Ela ouviu a última conversa entre Millie e ele, e pede desculpas por tê-lo tomado como garantido. Isso faz com que ele diga a ela que, anos atrás, quando estava preso sozinho nesse lugar e quase desistiu, foi a carta dela que o motivou a continuar. Ele diz que a salvou uma vez, mas ela o salva desde que se conheceram. O doce momento é interrompido por uma estrela cadente. Quando a fumaça some, veem um demônio de alto escalão. Não parte das memórias de Tuca. Ele criou o mundo falso por fetiche por memórias humanas. Ele geralmente entra nas memórias para devorar suas vítimas quando se cansa do passado delas. Isso faz com que o herói agarre a mão de Yuna e corra o mais rápido que puder para escapar do demônio. Quando o demônio lhe diz que a única saída é derrotá-lo, ele aumenta sua velocidade para chegar o mais rápido possível ao momento em que estava no auge. Eles pulam de memória em memória e encontram Xion e Kyle pelo caminho, a quem pedem para derrotar o demônio. Mas, como são lembranças, o monstro os derruba facilmente. No melhor momento de Touka, o demônio diz que come almas por meio de memórias. Seu corpo está desprotegido no mundo real, e derrotá-lo lá desfaria o feitiço em Tuca. Mas todos estão lutando contra os demônios na cidade. Ninguém virá salvá-lo. Externamente, Tuca transforma sua faca em várias formas, mas o demônio se esquiva de todas elas, já que esse é um mundo criado por ele mesmo. Ele então se aproveita do fato de que o demônio não pode ver Yuna, e ela fica de costas para ele para melhorar seus ataques e controlá-los. Dessa forma, o demônio não seria capaz de prevê-los lendo os pensamentos de Touka. Ele faz seu movimento clássico e transforma sua espada em uma coxa gigante que ele esmaga contra o demônio e o mata. Touka se livra do feitiço e acorda no mundo real, no corpo de Eunha, ao lado do demônio. Ele olha em volta e percebe o fantasma de Eunha perto dele, e quando está prestes a falar com ela, o resto da gangue corre até ele e conta sobre a infiltração de um demônio em sua base. Eles lhe dizem que todos os monstros foram mortos e que a carruagem está pronta para partir. Enquanto isso, os guerreiros mágicos de elite que foram enviados pelo mago da corte finalmente conseguiram localizar Diego. Tuca e Friedrich chegam ao covil de Tuca. Yuna força Tuca a voltar ao corpo de Xion, e enquanto conversam, as outras garotas o olham como se estivesse louco. Ele explica que fala com o fantasma de Eunha, visível apenas para ele. Anra usa sua magia para entender a conexão das almas por compartilharem um corpo por tanto tempo. Eles então amarram o corpo de Yuna e o escondem em um baú na carruagem para evitar que Fieri o encontre. Eles planejam contar a ele que ela voltou para a aldeia, mas nesse momento, Tuca percebe que o homem estava atrás dele e ouviu tudo. Enquanto isso, durante a viagem para a capital, o prefeito confessa a Valarca que inicialmente ele desenvolveu a cidade apenas para aumentar sua riqueza pessoal. Por fim, as pessoas passaram a amá-lo e respeitá-lo. E ele começou a se importar com elas. Ele quer fazer tudo para salvar sua cidade. Então, eles chegam à capital, mas Belarco questiona se chegarão a tempo. No covil do vilão, Friedrich repreende Diego por enviar assassinos aleatoriamente, fortalecendo inimigos. Diego tenta convencê-lo de que não há motivo para preocupação. Quando os guerreiros mágicos rompem o teto e saltam, Levin corta Diego e o mata. O comandante Levin corta a cabeça de Diego, e a equipe cerca Friedrich. Então, um colega é perfurado no coração, e a cabeça de Diego se reintegra com o corpo usando o poder de um general infernal. Ela corta a mão dele que segura o caixão, mas ele a lança longe e se reintegra. Uma das guerreiras tenta apunhalar Friedrich com seu cajado, mas o vilão simplesmente invoca um buraco negro que o suga e deixa cair 2 espadas em seu braço. Ele saca sua espada verdadeira e a faz implorar por sua vida. Por outro lado, 3 guerreiros estão tentando lutar contra Diego quando, de repente, ele convoca um dos generais para a batalha para matar todos eles. O rei, o mago-chefe e Kuela observam todos os seus guerreiros serem mortos.
Na sala do trono, o rei declara uma marcha para Elvânia para deter a força maligna antes que ela chegue à capital, mas é interrompido por Bilarco e pelo prefeito. O prefeito o informa sobre tudo o que está acontecendo em Moran e conta que o herói está em Alvânia com seu grupo. Ele lhe pede que envie reforços o mais rápido possível. Quando o rei lhes diz que reunir uma força de combate levará tempo, o prefeito se ajoelha e implora que ele salve seus cidadãos. Curella então pede sua permissão para levar os cavaleiros e pedir a Kyle que se junte a eles, ao que ele não tem escolha a não ser concordar. Enquanto isso, Fieri perdoa o herói de alguma forma, e o artesão constrói um transceptor mágico para que o grupo se comunique por longas distâncias. Durante a batalha, o grupo se separa de Ethel e segue seu caminho. Mas Ethel percebe que desenvolveu um ponto fraco e entra na carruagem com eles. A força do rei também partiu em seu enorme navio para Elvânia. Com Kyle a bordo, ele ainda está determinado a matar Tuca e se tornar o próprio herói. Ele quer matar os generais sozinho e ganhar toda a fama. O grupo de heróis chega a Elvânia, mas antes que possam entrar nos portões da cidade, o inimigo começa a lançar projéteis contra eles. Tuca levanta um escudo e desvia todos eles, permitindo que a carruagem passe pelos portões com sucesso. Dentro, eles veem milhares de demônios esperando. Durante uma conversa com um esqueleto possuído por Diego, Efil o apunhala pelas costas com uma espada infundida de mana, e ele cai em uma poça de sangue. Diego usa magia de escaneamento de mana para confirmar que a alma de Tuca foi destruída, e deixa Efil levar o corpo até Friedrich. Enquanto isso, Tuca se infiltra no castelo em seu corpo original, com o espírito de Yuna ao lado. Henri cancelou o plano com sua magia de possessão antes de Ethel esfaqueá-lo, permitindo que sua alma escapasse. Quando a dupla ia partir, Henri aparece e pede que ela ajude Tuca. No centro da cidade, Tuca desmaia e sangra pelo nariz. Antes de pensar, 2 guardas demônios surgem, e ele usa sua espada para se camuflar. Quando os guardas se aproximam, Henri transfere a alma dela e de Tuca para eles, amarrando-a como prisioneira. Eles vão ao portão principal, onde cidadãos são atacados por demônios. Mas não podem lutar, pois isso revelaria suas coberturas, já que os corpos são de demônios menores e ninguém os ouvirá. Touka amarra um pano vermelho em volta do rosto para se disfarçar como um membro do alto escalão. Ele entra no local e distrai os demônios por um tempo, durante o qual consegue sussurrar para as garotas que ele é realmente humano e pede que elas ganhem tempo para a festa. Ele então volta para Henri e Yuna, quando de repente, 2 demônios de baixo escalão se aproximam deles. Eles lhe dizem que os demônios nunca torturaram humanos antes de Diego entrar em cena. Eles contam que sua rainha, Adele, os ensinou a não atormentar ninguém, e pedem que ele a salve do controle de Diego. Eles o levam até ela, e quando entram na sala do trono, veem que a rainha é o mesmo demônio que transformou os humanos em zumbis. Tuca se apresenta como um andarilho e se oferece para ajudá-la a derrotar Diego e construir um mundo pacífico. Mas ela hesita, pois isso levaria Diego a exterminar metade de seu povo. Ele a conquista e pede que ela se junte a ele para convencer Diego. Ele faz com que ela se aproxime dele e baixe a guarda, e no momento em que tem a chance, toca a testa dela e lança um feitiço que a faz dormir. Ele derruba as 2 fileiras baixas e está prestes a cortar Adele ao meio, quando um portal se abre sob ele e o atrai para dentro dele, antes de cortar o corpo do demônio em pedaços. Henri consegue chamar de volta a alma de Tuca bem a tempo, quando Friedrich entra na sala por um portal na parede. Henri fica surpreso ao ver seu irmão ainda vivo depois de muito tempo. Diego assiste a tudo isso e comanda seu exército para caçar o herói. Missy fica preocupada e verifica como Tuca está usando o walkie-talkie mágico. Ele garante que eles estão bem e pede que ela continue dando mais tempo a eles. De repente, ela é atacada pela gosma roxa do demônio, e suas roupas queimando chamam a atenção dos monstros imbecis, dentro do castelo. Friedrich pergunta à irmã o motivo pelo qual ela está do lado do herói e suspeita de jogo sujo por parte do garoto. Ela lhe diz que não há nada disso e que está com ele por vontade própria. Ela o lembra da perseguição pela qual a raça deles passou há 3 anos e pede que ele pare de se tornar o vilão. Friedrich lhes diz que prejudicar os inocentes nunca foi seu objetivo. Ele só quer acabar com a nobreza e a classe dominante para que os necromantes possam se tornar os governantes e tornar o mundo um lugar pacífico para sua raça. Todas as vítimas inocentes são apenas um sacrifício necessário para atingir esse objetivo, e o bem maior é muito mais importante do que isso. Ele então lembra Andrea de que o cara que ela está ajudando agora é a mesma pessoa que matou o Salvador que ela tanto admirava. Ela lhe diz que foi apenas um acidente, e que Tuca a salvou várias vezes, e a acompanhou para ajudá-la a cumprir sua promessa sem reclamar. Nesse momento, Diego entra pela parede com o general ao seu lado, e o incita a matar sua irmã. Ele ordena que seu animal de estimação absorva a magia da rainha demônio adormecida, para que os zumbis não se convertam novamente em humanos. Agora, se quiserem libertar as pessoas, o herói e seu grupo terão de matar Diego. Enquanto isso, o resto do grupo consegue levar os demônios para armadilhas preparadas por Tuca anteriormente. Tuca e as meninas fogem, tentando escapar do general.
Quando Diego bloqueia a fuga, Tuca pede a ele que devolva sua espada e o enfrente em um duelo justo. Ele tenta provocá-lo para que concorde, mas Friedrich adverte seu companheiro sobre o tipo de trapaceiro que o herói é. Tuca responde que ele já poderia tê-los capturado se quisesse. Ele acrescenta que só quer ter a satisfação de acabar com eles por terem machucado Yuna. Diego cai na armadilha e propõe um duelo até a morte no topo da torre de sacrifício do deus da água. Enquanto isso, Ethel fica sabendo do duelo e reúne seu exército de demônios para apoiar seu aluno. No topo da torre. O duelo está prestes a começar quando Diego possui o corpo do general e decide duelar nele. Tuca aumenta sua espada, mas o monstro acaba sendo mais rápido do que parece e sai do caminho, apenas para aparecer, bem atrás do herói. Diego esmaga o garoto e o joga contra a parede. Diavo se aproxima do herói para dar o golpe final, mas de repente cai em uma armadilha que o astuto fazendeiro havia preparado. O demônio cai dentro da torre, onde Ethel está esperando com seu próprio exército de demônios, juntamente com Anris. Todos eles lançam raios contra ele, o que prejudica a capacidade de regeneração do monstro. No telhado, Friedrich saca sua espada, mas antes que ele possa fazer um movimento, Henry faz com que o corpo de Shannon o derrube com um chute. Ela pergunta quem poderia possuir o corpo do ex-herói e usar o poder combinado para acabar com Diego. Ele bebe soma, cai e pula na batalha e apunhala o monstro preso com uma espada gigante. Assim que ele aterrissa, o braço da espada é cortado e Diego fica ali em sua forma de monstro. Ele lhe diz que a magia de absorção do general impediu que qualquer ataque do herói o atingisse. Ele fingiu ter sido atingido pela magia do raio só porque estava curioso sobre o plano do herói. Tuca esmaga sua espada em um pilar para segurar Diego por um tempo e se retira para pensar em um novo plano. Ele corre até Henry e Yuna e pergunta à necromante se ela se lembra de como Xion havia derrotado o general há 3 anos. Infelizmente, Henry só conheceu o herói depois que os generais foram derrotados, mas Yuna se lembra de ter assistido à luta de longe. Ela conta a ele que o herói havia dividido a espada em vários tentáculos para dificultar a previsão de qual deles atacaria. Isso impediu que o demônio lesse a direção e o tempo dos ataques naquele exato momento. A princesa informa a ele que chegou a um penhasco próximo. Ele pede que ela esteja pronta para atacar o demônio no momento em que ele aparecer. Nesse momento, Diego aparece e a princesa atira nele com uma flecha explosiva, que abre um buraco no monstro. Isso confirma a dúvida de Tuca de que o demônio precisa saber de onde o ataque está vindo. Para usar a magia de absorção como escudo, Tuca cava sua espada no chão e a transforma em um verme. Yuna e Tuca trabalham juntos para descobrir os pontos cegos do monstro, e o herói usa as informações para atingi-lo no ponto certo e na hora certa. No entanto, a regeneração necromante de Diego permite que ele se regenere mesmo com ataques de espadas sagradas, e ele ataca o herói, arrancando-lhe o braço. Ele percebe que terá de acertar o monstro na cabeça para matá-lo, já que esse é o ponto fraco de todo zumbi, mas para isso, terá de desgastar a mana de Diego, forçando-o a se regenerar várias vezes. Enquanto isso, Ethel e Friedrich estão ocupados duelando um com o outro, enquanto o mestre tenta fazer com que o Senhor do Mal veja que Diego é apenas um peso morto. O monstro está arrastando-o para o telhado. O herói continua cortando o monstro, o que acaba reduzindo o tamanho de seu escudo. Diego, no entanto, se diverte com isso porque satisfaz seu fetiche masoquista, no qual ele quer mergulhar o mundo inteiro. Tuca avança até ele para atacar, mas cai no chão no meio do caminho devido aos efeitos colaterais das gotas de soma. Diego percebe que seu exército chegou e perde a concentração por um tempo. E Tuca se aproveita disso para atacá-lo com sua lâmina extensível. Mas o monstro é bloqueado a tempo. Avança contra o herói e o arremessa para longe. Tuca toma mais algumas gotas de soma porque essa é a única opção que lhe resta. Mas assim que se levanta, ele desmaia e perde a consciência. Henry assume o corpo do herói e luta, é a única maneira de lidar com a situação. Mas a necromante se recusa a fazer isso porque não quer colocar a alma dele em risco. Henry dá um passo à frente para que Eunha ganhe tempo enquanto ela tenta acordar Tuca, mas nesse momento, Kyle voa para a batalha. A necromante hesita em confiar nele e desembainha sua espada, mas alguns demônios tentam atacá-la sorrateiramente. Kyle usa seus shurikens para cortar as feras e conquista a garota inocente, apesar de ele estar aqui. Na verdade, para se vingar de Tuca, Dieva tenta interferir no reencontro deles e estende sua garra para atacar. Mas o senhor a corta em pedaços em um piscar de olhos. Um olho. Kyle pede que ele olhe para a cidade uma vez, e quando o monstro o faz, ele vê os reforços da capital, e se apavora quando Kyle lhe diz que sua vingança contra Tuca tem prioridade, e por isso, pede que o monstro fuja. Diego se ofende e absorve um monte de demônios dentro de si para ganhar mana e feitiços. Ele dispara uma rajada contra Kyle, que o senhor consegue bloquear, e acaba perdendo apenas suas roupas. Enquanto isso, Yumiya está enlouquecida com o pouco tempo que lhe resta antes de se transformar em um demônio e implora que Tuca acorde para que ela possa falar com ele uma última vez. A alma de Tuca se teletransportou para o mundo da espada sagrada, onde Xion vai até ele. Ele se curva e agradece, dizendo-lhe que tem observado tudo até agora, e que é grato por tudo o que ele lutou para proteger até agora. Tuca está convencido de que o antigo herói o está enganando e foge para salvar sua pele.
Xion o persegue, e eles acabam perto do Espelho do Desejo, que é a porta de entrada para o mundo ideal do Onlooker. Tuca fica tentado a entrar, mas Xion o informa que não há como voltar de lá, o que significa que ele nunca poderá salvar Yuna se decidir dar esse passo. Diante disso, o ex-herói diz ao garoto que ele acabou de entrar nesse mundo por engano e que pode fazer o que quiser. Ele diz que o feitiço absorve a mana e leva tempo, o que eles não têm agora. Na luta na capital, a mana de Tuca subiu, fazendo a espada acreditar que ele era o herói lendário e se uniu à sua alma. Ele mostra a saída, mas avisa que sua vida será mais difícil ao voltar. Diz que não o impediria se ele decidisse ficar. No entanto, Tuca está empenhado em salvar Yuna, e por isso, decide voltar para o mundo real. Diego está lançando explosões contínuas em Kyle, das quais o senhor mal consegue se esquivar. O monstro calçou todo o seu corpo com o feitiço de absorção, o que faz com que apenas ataques físicos sejam eficazes. Isso significa que para destruir a mana dele também será necessário muito tempo, o que eles não têm no momento. Nesse momento, Touka retorna ao corpo do herói e se prepara para voltar à batalha. Ele pede a Anari que liberte seu corpo do caixão e finca a espada no chão. A espada, então, lança poderosas rajadas de raios que enviam a alma de Xian da espada para o corpo de Tuca. Xion imediatamente voa até o demônio e corta seu braço com sua espada sagrada. Kyle dá um passo à frente para abraçar Xion, mas o herói sai do caminho e lhe diz que está chateado com ele. Quando Diego está prestes a atacar o herói novamente, Xion consegue cortá-lo pedaço por pedaço e quebrar o cristal mágico em sua testa. Isso faz com que o monstro não possa usar o feitiço de absorção por um tempo, dando a Tuca uma abertura para acabar com ele antes que se regenere. Tuca encurta sua lâmina para concentrar o pouco mana que tem e aumentar seu poder de penetração, permitindo que ele penetre na cabeça do monstro. Ele pula em Diego e o corta em pedaços, e quando ele tenta se regenerar, Kyle o esfaqueia com seus shurikens. Faltando 1 minuto para que todos se transformem permanentemente em demônios, Tuca aprimora suas habilidades e corre em direção ao monstro na velocidade de Deus. Esquivando-se de seus tentáculos, ele salta no ar, e embora Diego tenha levantado um escudo, ele ataca a cabeça do monstro com toda a sua força, perfurando seus ossos e finalmente matando o monstro asqueroso. Diego consegue deixar o corpo do monstro e se teletransportar para a floresta onde está o caixão que guarda seu corpo, mas sua alma está tão gasta que ele não consegue se mover. No momento em que ele se sente aliviado por estar vivo, 2 demônios de baixo escalão se aproximam dele para se vingar da morte de sua rainha, Adele. Na manhã seguinte, todos os zumbis voltaram ao normal, e Ethel e Friedrich não foram encontrados. Mais tarde, naquela noite, o prefeito dá uma festa em homenagem ao herói, onde as garotas fazem fila para se oferecer. Para o perdedor. Pela primeira vez, Yuna sente ciúmes e o leva a um corredor silencioso, oferecendo seus melões. Envergonhada, ela corre para a fonte termal para relaxar. A princesa se junta a ela e a ajuda a perceber que ama Tuca, dizendo que entende sua frustração por amar o perdedor, mas que a coragem dele é encantadora. Como as garotas agora serão companheiras permanentes, elas decidem tentar criar um vínculo, apesar de serem rivais no amor. Antes de Xion desaparecer, ele havia aconselhado Tuca a aumentar seu nível de mana antes de ir para os portões do inferno. Para ajudá-los a entender mais sobre isso, ele pede a Kyle e Dorothy que o ajudem a encontrar o Sage, um antigo companheiro dele que é bem versado em mana. O grupo parte para essa nova jornada imediatamente, pois não há tempo a perder para fechar novamente os gates. Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para não perder mais histórias. Até logo!